E aí pessoal, tudo bom? Hoje, na semana 9, a gente vai de Vargas. Vamos falar de um dos mais importantes presidentes que já existiram na história do Brasil. A era Vargas, que foi de 1930 a 1945, é importantíssima e a gente vai entender um pouquinho das medidas daquele governante e como tais medidas influenciaram no nosso dia a dia, na nossa vida e na história do país, tá bom? Para começo de conversa, como foi que Getúlio Vargas chegou ao poder? Primeiramente, ele tentou chegar pelas vias democráticas. Em 1930, quem era presidente do Brasil era um cara chamado Washington Luiz. E o Washington Luiz fazia parte da chamada política do café com leite, fazia parte da chamada república oligárquica, e ele representava São Paulo naquela política do café com leite, que era dirigida por São Paulo e Minas, os maiores produtores de café do Brasil. E havia ficado acertado por São Paulo e Minas que o Washington Luiz, quando chegasse ao final de seu mandato, deveria indicar o governador de Minas Gerais para ser o próximo presidente. Só que o Washington Luiz não cumpre esse acordo e indica um paulista chamado Júlio Prestes para ser o seu candidato. O Rio Grande do Sul ficava um pouco à margem da história do Brasil, porque São Paulo e Minas é que eram as locomotivas do país, eram a locomotiva do país. E aí havia uma elite agrária, latifundiária, gaúcha, que reclamava também um espaço nesse cenário político e econômico nacional. Daí, o Rio Grande do Sul, ou pelo menos a oligarquia gaúcha, lança o nome do ex-governador Getúlio Vargas para ser presidente. Então vê o que aconteceu, ó. Olhando aí a imagem, temos Júlio Prestes, que era o candidato oficial, que era o candidato do presidente Washington Luiz, e tínhamos Getúlio Vargas, que era o candidato de uma aliança chamada Aliança Liberal, que era representada pela elite gaúcha, né, por parte da elite nordestina, porque havia como vice na chapa de Vargas João Pessoa, e a gente tinha também alguns indivíduos que romperam de São Paulo mesmo, da oligarquia cafeeira, alguns indivíduos que romperam com São Paulo, como Washington Luiz, por conta da crise cafeeira de 29, né? A crise asseverada pela decadência da Bolsa de Valores de Nova York, e alguns cafeicultores de São Paulo romperam com o presidente Washington Luiz, indo para a chamada Aliança Liberal. Tínhamos também integrantes do militarismo, os chamados tenentes, do movimento tenentista, que apoiaram Getúlio Vargas. A classe média estava apoiando Getúlio Vargas porque na campanha dele para a presidência ele divulgava que ia implantar o voto secreto no Brasil, que era muito atraente para a classe média. E aí houve essa eleição. Júlio Prestes de um lado, Getúlio Vargas de outro lado. Getúlio perdeu nessa eleição. Júlio Prestes se tornou o presidente eleito, muito embora nunca tivera a chance de assumir a presidência, porque Getúlio Vargas, apoiado aí pela tal Aliança Liberal, né, conduziu um golpe que é chamado de Revolução de 1930, que derrubou o presidente Washington Luiz e não deixou o presidente eleito Júlio Prestes tomar posse, tá bom? E aí a gente diz que em 1930, essa tal Revolução de 30 foi na verdade um golpe civil-militar. Vemos aqui Getúlio Vargas com roupas militares, apoiado tanto por civis quanto por militares. E a partir daí começam os 15 anos do que nós chamamos de Era Vargas, beleza? E aqui estou mostrando para vocês uma espécie de linha do tempo da Era Vargas para ficar bem ilustrado na nossa cabeça, né? Então, foram 15 anos. Essa primeira fase destes 15 anos a gente chama de governo provisório, que foi de 1930 a 1934. A fase seguinte foi a de 34 a 37, quando o Brasil passou a ter a terceira Constituição da sua história, né? Por isso esse período é chamado de constitucional. E tivemos de 37 a 45 a fase conhecida como Estado Novo, que é a chamada fase ditatorial. Foi quando Vargas fez o cerceamento à democracia e governou o Brasil, digamos assim, quase que com exclusividade em termos de poderes até 1945, tá? O que é que a gente chama de governo provisório?
Bem, governo provisório foi aquele período em que Vargas havia chegado ao poder, derrubando o presidente. Ele dissolveu o Congresso, que era do governo anterior, e ficou governando o Brasil provisoriamente, porque oficialmente ele não era presidente, ele não foi eleito para tal. Então ele estava provisoriamente no poder até que a estrutura pudesse ser organizada. Mas acontece que pessoas que apoiaram Getúlio Vargas na tomada do poder, fazendo parte daquele grupo Aliança Liberal, começaram a reclamar que Vargas havia assumido o poder e o tempo ia se passando, tá? E não eram convocadas eleições, uma Constituição nova que ele havia prometido na campanha que iria implantar não foi convocada, não foi implantada. Então algumas pessoas que apoiaram Vargas estavam suspeitando de suas pretensões com relação a ficar no poder sozinho. Vale lembrar que quando Vargas chegou ao poder, ele afastou os vários governadores que lhe faziam oposição, presenteando os tenentes que o apoiaram na tomada do poder, dando para estes tenentes o lugar dos governadores depostos. Esses tenentes que passavam a governar determinados estados eram chamados de interventores, tá? Mas antes da gente prosseguir com a política do governo provisório, vale lembrar que assim que chegou ao poder em 30, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Nós sabemos que uma grande referência que nós fazemos toda vez que falamos de Getúlio Vargas é uma referência às leis trabalhistas. Getúlio é até conhecido na história do Brasil como o pai dos pobres, né? E há quem diga, mas ele foi também a mãe dos ricos, ou seja, passou a cabeça na mão dos ricos e tratou o pobre com mais rigidez, né? É mais ou menos isso que essa frase quer dizer. Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, e vale também lembrar que essas leis trabalhistas não foram criadas do zero da cabeça de Getúlio Vargas. Recordemos que lá na República Velha, em 1917, houve uma grande greve nacional, uma grande greve geral no Brasil, onde os operários já reclamavam direitos. Então o que Vargas fez, ao assumir o poder em 30, foi ceder, em parte, o que já era uma exigência, o que já era uma petição do trabalhador brasileiro, tá? E aí ele criou as leis trabalhistas. Voltando àquela minha fala inicial, quando eu comecei a falar do governo provisório, Getúlio Vargas assumiu o poder em 30, se passaram 2 anos, já era o ano de 32, e aqueles cafeicultores de São Paulo que haviam rompido com Washington Luiz para apoiar a tomada do poder por Vargas, estavam pressionando Vargas. Vargas, a gente te apoiou com a promessa de que você faria de imediato uma Constituição assim que chegasse ao poder. Já se passaram 2 anos, essa Constituição não foi feita e mais. Você, Vargas, colocou como interventor aqui em São Paulo um militar, que era João Alberto, de Pernambuco, e São Paulo não queria isso. Então, São Paulo saiu às ruas, a população de São Paulo saiu às ruas, pedindo a Vargas, primeiramente, a troca do interventor, que era um militar. São Paulo pedia um interventor civil e que fosse paulista. E outra petição dos paulistas era que Vargas convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma nova Constituição. Então, como Vargas não atendia a isso, se bem que ele trocou o interventor, né, um militar por um civil, Pedro de Toledo, mas com relação à Constituição, ele ficou na dele. E por isso que em 1932, São Paulo reagiu. E a população de São Paulo pegou em armas, saiu às ruas para fazer a chamada Revolução Constitucionalista, que, por exemplo, tinha pretensões separatistas em relação ao governo de Vargas. Essa Revolução Constitucionalista de 32 durou 3 meses. A elite de São Paulo conduziu esse movimento, tá? Foi formado até um partido chamado MMDC, que era a sigla para Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Porque quando a população de São Paulo foi às ruas protestar, exigindo de Vargas uma nova Constituição, a polícia de Vargas disparou contra a multidão, né? Ou pelo menos contra alguns envolvidos. Ou não necessariamente que todos tivessem morrido naquele embate, mas o fato é que morreram 4 protestantes, né? 4 indivíduos que protestavam contra o governo de Vargas, que eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então,
as letras iniciais dos nomes dos quatro foram colocadas juntas. Então, M. Martins, M. Miragaia, D. Drauzio Camargo, MMDC, virou um símbolo, virou a sigla de um partido combativo, né, que se pôs contra a política de Getúlio Vargas. Então, São Paulo queria se separar nessa revolução constitucionalista, mas não teve força para isso. Vargas reprimiu o movimento. Então, a gente diz que a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32 foi derrotada, em termos. Militarmente, ela foi derrotada. Mas, no final das contas, Vargas atendeu ao que São Paulo queria. Já havia feito a troca do interventor e agora convoca uma Assembleia Nacional Constituinte que escreve a terceira Constituição do Brasil. Relembrando, a primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, do governo de Dom Pedro I, a única do Império. A segunda foi pós-proclamação da República. A República foi proclamada em 1889. A segunda Constituição do Brasil e a primeira da República foi em 1891, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E agora, com Vargas, a terceira Constituição da história do Brasil, mas a segunda da República, a de 1934. Então, quando Vargas convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, essa Constituição fica pronta, tá? E fica determinado que deveria haver eleição para presidente, eleição direta, com exceção dessa primeira que seria indireta. O próprio Vargas se candidata e ele é ratificado, ele é aprovado como sendo presidente do Brasil, e aí, por lei, ficaria como presidente de 1934, a partir dessa Constituição, até 1938. Esse período aí é chamado de governo constitucional. Vargas deveria ser presidente de 34 a 38, mas não foi. Porque em 37, faltando um ano para acabar o mandato dele de presidente, ele deu um novo golpe, né, através de um tal Plano Cohen. E foi ali, a partir de 37, que começou o Estado Novo. Mas vamos analisar um pouquinho, né, as coisas importantes que aconteceram nesse período aí que é chamado de governo constitucional. Ó, alguns pontos importantes da Constituição de 34 que é bom você saber. Vargas, em 32, já havia baixado o Código Eleitoral, dando direito de voto às mulheres no Brasil, estabelecendo o voto secreto. Então, nessa Constituição 34, Vargas, olha, ratifica o voto feminino e o voto secreto. Ele também, nessa Constituição, previu que seria criada uma justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Previu também a nacionalização de bancos e de empresas de seguros que fossem acusadas de serem maléficas para o Brasil, né, se fossem acusadas de estarem sangrando, explorando as riquezas do Brasil. E dentre as leis trabalhistas que Vargas criou já a partir de 30, vale lembrar que ele estabeleceu o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, né? O repouso semanal obrigatório, que é o domingo, por exemplo, em que você não trabalha, mas você ganha por ele, férias anuais remuneradas, indenização para quem for demitido sem justa causa, tá? Assistência remunerada para trabalhadoras grávidas. Então, essa Constituição, ela é considerada uma Constituição democrática. E foi a partir dela que até 37 tivemos na história do Brasil o chamado governo constitucional, tá? O que é que a gente vai destacar como um fato muito relevante desse governo constitucional? Já estou abordando aqui, ó, foi o conflito que houve entre a AIB, que é a sigla para Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a sigla para Aliança Nacional Libertadora. O que foi isso aqui? Foi uma bipolarização ideológica que tivemos no Brasil. Vale lembrar que esse período de 34 a 37, ou a partir de 34, é o período em que Hitler já era presidente da Alemanha. Benito Mussolini já havia subido ao poder desde 1922 na chamada Marcha sobre Roma. E a gente sabe que estava havendo na Europa uma guinada aí para a extrema-direita com o fascismo italiano e com o nazismo alemão. Vale lembrar também que desde 1917 já havia acontecido a chamada Revolução Russa, que em 1922 foi fundado o Partido Comunista no Brasil, e que estava havendo aí uma inspiração a partir da Revolução Russa, uma inspiração do comunismo
instigando em vários países da Europa e fora da Europa, né, na formação de partidos comunistas. E a gente sabe que aqui no Brasil apareceu esse grupo chamado AIB, que era um grupo ultranacionalista. O intelectual que estava à frente da AIB era Plínio Salgado, que fazia parte daquele ideário do modernismo dos anos 20 no Brasil. E vocês devem saber que dentro do movimento modernista havia uma corrente nacionalista, né, da qual fazia parte Plínio Salgado, que levou este nacionalismo ao extremo. E aí ele esteve à frente da AIB, que era um grupo, um partido em que pessoas que apoiavam Vargas se inspiravam no nazismo, no fascismo, tá, da Alemanha e da Itália, respectivamente. E esses integrantes da AIB, eles inclusive se vestiam de forma militarizada, vestiam uma camisa verde. Eles eram até chamados de os camisas verdes, a oposição chamada de os galinhas verdes, tá? E essa AIB, ela se inspirou em quase tudo no que diz respeito aos regimes totalitários fascistas. Por exemplo, Plínio Salgado, como defensor do nacionalismo, tá, e usou uma expressão indígena, o índio, que era símbolo da nacionalidade brasileira, né, ele se inspirou numa palavra indígena que é Anauê, que era o grito de guerra, tá, dos integralistas. Anauê é uma palavra indígena que, mais ou menos, numa tradução livre, quer dizer, você é meu amigo, você é meu companheiro. Então, eles erguiam também o braço, como os nazistas faziam, tá? E ao invés deles dizerem, como os nazistas diziam, Heil Hitler, eles diziam Anauê, tá? E o lema desses integralistas era Deus, Pátria e Família, tá? E eles usavam também, aqui no braço, no fardamento deles, um símbolo que não era a suástica dos nazistas, mas era o sigma, aquele símbolo grego, né, que significa adição, soma. E esses integralistas, assim como os nazistas, como os fascistas, eles perseguiam comunistas. Aqui no Brasil eles faziam isso. E para se contrapor a esses integralistas e a sua violência, então vários grupos de esquerda aqui no Brasil se juntaram e formaram a reação, chamada ANL, que é a sigla para Aliança Nacional Libertadora, que tinha como um dos ícones na liderança do movimento, nada mais nada menos que Luiz Carlos Prestes, que já havia feito parte da coluna Prestes na República Velha, mas que deixou o militarismo de lado, se tornou comunista e esteve aqui à frente da ANL para combater essa violência e essa perseguição que os integralistas praticavam sobre os comunistas. Tá bem? E a gente sabe que quando Getúlio Vargas percebeu que o número de adeptos, de pessoas entrando na ANL estava crescendo muito, Getúlio suspendeu o registro de funcionamento da ANL. E a ANL reagiu, fazendo um movimento, inclusive, para derrubar Vargas. E esse movimento é conhecido na história do Brasil como Intentona Comunista de 1935, que estourou em várias cidades do Brasil, mas que foi bem emblemática em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi muito forte também no Rio de Janeiro. E é interessante a gente dizer que, nesse movimento da Intentona, nós tínhamos Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário, alemã, judia, comunista, que ele conheceu lá na Rússia, quando foi para uma reunião dos partidos comunistas, e Olga foi mandada pelo Partido Comunista para o Brasil. Ela veio com Prestes para juntos organizarem o Partido Comunista no Brasil. Se relacionaram, né? E nessa intentona comunista, Vargas conseguiu controlar esse movimento aliancista. Aliancista é como a gente chama quem faz parte da ANL, e integralista é como a gente chama quem fazia parte da AIB. Então Vargas reprimiu a intentona comunista da Aliança Nacional Libertadora, prendeu Luiz Carlos Prestes, que ficou preso no Brasil sob o governo de Vargas por um período de 10 anos, e a esposa de Prestes, Olga, que era alemã, foi entregue pelo governo de Vargas ao governo nazista de Hitler. E Olga, como alemã, comunista e judia, era vista pelos nazistas como pessoa, né, não grata e como inimiga mesmo. E Olga foi colocada no campo de concentração. Ela estava grávida de Prestes, teve uma filha, né,
E depois de ter tido a filha, Olga foi morta na câmara de gás do campo de concentração. E vale lembrar que Vargas se utilizou dessa história de que o Brasil corria o risco de ser tomado pelos comunistas para dar o golpe de 37. O mandato de Vargas de presidente, segundo a Constituição de 34, deveria ser de 4 anos, de 34 a 38. Mas Vargas tentou convencer o parlamento que implantasse no Brasil reeleição para presidente. O parlamento disse não. Então o que foi que Vargas fez? Antes do mandato dele de presidente de 4 anos acabar, ele, juntamente com a cúpula do Exército, forjou um plano que ficou conhecido como Plano COI. Vargas se utilizou daquela história da intentona comunista, dizendo: olha, 2 anos atrás os comunistas tentaram me derrubar, tentaram tomar o controle do Brasil, matar importantes políticos do Brasil, e agora a gente sabe que eles estão tentando de novo. E aí o Exército começou a fazer treinamento militar, as pessoas ficavam ansiosas porque a imprensa, o rádio, né, e o jornal ficava falando sobre uma possível conspiração dos comunistas para derrubar Vargas. E aí Vargas gerou esse medo na população juntamente com a cúpula do Exército, e por conta desse medo, por conta dessa euforia, o parlamento, né, decreta estado de guerra, dando poderes a Vargas para combater a suposta ameaça comunista. E aí, dotado desse poder a mais que o parlamento deu a Vargas, Vargas fez o quê? Em 37, encerra o seu mandato de presidente, tá? Vai dissolver o parlamento, né, o Congresso, e vai se colocar como autoridade máxima e exclusiva do governo brasileiro. Então, em 37, começou com a implantação de uma nova Constituição. Quer dizer que no governo de Vargas, a gente teve no Brasil 2 constituições, a de 34, que é considerada democrática, e a de 37. Esta não é considerada democrática. É a chamada Constituição Polaca, que até pena de morte instituiu no Brasil, né? Vargas governou o Brasil de 37 a 45 de forma ditatorial. Você pode chamar esse período de Estado Novo ou então ditadura de Vargas. Getúlio Vargas dissolveu o Congresso, então não havia Câmara dos Deputados, não havia Senado, não havia vice-presidente. Então Getúlio Vargas centralizou o poder em suas mãos, tá bom? E todo mundo sabe que Getúlio Vargas foi um cara da propaganda. É próprio de regimes totalitários e regimes também autoritários fazerem o controle da imprensa, né? O governo, para se manter, ele precisa ganhar não só o corpo, mas a alma do cidadão. Ganhar o corpo no sentido de fazer o controle, porque havia uma polícia política no governo de Vargas, como há em regimes autoritários, tá? A gente sabe que muitos pesquisadores dizem que Vargas não implantou aqui um regime totalitário como a Alemanha implantou o nazismo, como a Itália implantou o fascismo. Então o governo dele não seria totalitário, mas seria autoritário, né? Por exemplo, os regimes totalitários, eles adotavam o unipartidarismo. Vargas, em 37, tomou o poder, e depois veio uma emenda à Constituição apelidada de Polaca, que suspendeu todos os partidos políticos do Brasil. Então não havia partido político no Estado Novo, até 45, quando Vargas percebeu que a Segunda Guerra Mundial gerou um desconforto para ele e que o governo dele não ia mais se segurar. Aí em 45, para dar uma de estar mudando, de estar trazendo de volta a democracia, Vargas permitiu o chamado pluripartidarismo, a volta dos partidos políticos. Mas até então não havia partido político desde a Polaca até 45, tá? Vargas criou o DIP, que é a sigla para Departamento de Imprensa e Propaganda, cujo objetivo era enaltecer, tá, o seu governo. Até hoje a gente tem resquício disso, né? Aquele programa que passa no rádio de segunda a sexta chamado A Voz do Brasil, era a Hora do Brasil, que é um programa que durante 1 hora o governo só fala bem de si mesmo. Então era principalmente através do rádio, ao pé do ouvido de cada cidadão brasileiro, que Vargas disseminava suas ideias. O rádio foi um grande instrumento utilizado por Vargas, né, para fazer a propaganda do seu governo. E para atrair o cidadão para perto do rádio, para que ele pudesse colar seu ouvido no rádio,
Então o governo investia muito naquelas cantoras, né? Aquelas vedetes da rádio, que eram pessoas famosas pela voz. As rádios eram muito importantes no Brasil, porque havia até um estúdio onde o público poderia assistir ao vivo uma determinada vedete, voz de ouro, né, cantar, e as pessoas em casa, que não podiam ir até o estúdio da rádio, ouviam, né, aquelas cantorias através do seu radinho, e era dessa maneira que Vargas conseguia cooptar, né, as emoções, os sentimentos dos brasileiros para apoiá-lo. Vargas foi um camarada que soube jogar com todos os lados. Vargas atendeu os interesses dos pobres, criando, por exemplo, leis trabalhistas, mas só que ele dava com uma mão e tirava com a outra mão. Porque, por exemplo, Vargas controlava os sindicatos. Havia uma pessoa lá dentro chamada Pelego, né, que era olhos e ouvidos do presidente. Tá? Que, por exemplo, trabalhava dentro do sindicato para não deixar o sindicato fazer greve. Então Vargas dá as leis trabalhistas, mas controla o direito de greve do cidadão. Com relação aos ricos, quando Vargas, representando a elite gaúcha, chegou ao poder, Vargas não era uma mudança completa. Aquele episódio em que ele chegou ao poder é chamado de revolução, mas ao pé da letra não foi uma revolução. Porque muita coisa ficou quase a mesma do que era antes. Eu comparo sempre a chegada de Vargas ao poder como sendo, imagine, um teatro, em que os atores estão lá no palco encenando uma peça. Aí chega um novo grupo de atores, coloca aqueles atores que estavam no palco nos bastidores, e este novo grupo vai vestir as mesmas fantasias, vai decorar o mesmo texto e vai encenar a mesma peça. Então, não houve uma renovação completa. Não houve uma mudança estrutural na nossa economia, na composição social, na política. Os atores foram trocados, mas a peça é praticamente a mesma, sendo encenada. Getúlio Vargas perdoou dívidas, tá, dos grandes latifundiários do Brasil, continuou ajudando na política de valorização artificial do preço do café, quando a crise de 29, né, somada a uma superprodução de grãos de café em 28, prejudicaram ainda mais o preço do café. Com a crise de 29, os Estados Unidos não podiam mais comprar todo o café que antes eles compravam. Começou a haver ainda mais excesso de café nos estoques do governo. E aí Vargas, para tentar salvar a economia brasileira, para tentar promover uma valorização do preço do café, mandou queimar sacas e sacas de grãos. Perdoou dívidas de vários latifundiários, criou o Instituto do Açúcar e do Álcool, criou o Instituto do Mate, o Instituto do Pinho, né, para ajudar essa elite oligárquica. Isso aí prova que Vargas chegou ao poder, tirando alguns personagens, mas ele vai manter ainda uma relação com esses personagens que, de certa forma, ainda contribuíam para sustentar a economia do Brasil. Eu já disse para vocês que Vargas começou a criar as leis trabalhistas em 30. Mas em 1943, ele juntou essas leis todas, criando aí a chamada CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que em tese, até hoje, rege a relação entre patrões e empregados no Brasil. Vale lembrar que em 45 começou a Segunda Guerra Mundial, aliás, em 1939, corrigindo, começou a Segunda Guerra Mundial, que foi até 45, e lá fora havia pressão dos países para que o Brasil entrasse na guerra. A participação do Brasil na guerra seria interessante para os países envolvidos, porque a localização geográfica do Brasil é importantíssima do ponto de vista estratégico no contexto de uma guerra mundial. O Nordeste brasileiro, por exemplo, é a parte da América que mais avança sobre o Oceano Atlântico. E os países que queriam que o Brasil entrasse na guerra estavam de olho nisso, na possibilidade de montarem bases no litoral nordestino, para fazer uma espécie de vigilância, de controle do Oceano Atlântico. E atravessando o Atlântico, você está saindo do Brasil, na África. Então, quem conseguiu a adesão do Brasil à Segunda Guerra Mundial foi o bloco dos países aliados, formado pela Inglaterra, pela França, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. E a gente sabe que, para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceram uma recompensa, né? E foi com esse dinheiro
pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que Vargas começou a pôr em prática o seu projeto de industrialização de base, criando, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Mas aí chegou o ano de 1945, a guerra estava acabando, Hitler se matou, os aliados estão vencendo a guerra, e era contraditório que Vargas tivesse mandado cerca de 25 mil soldados brasileiros para a Europa para derrubar regimes totalitários na Europa. Então, um governante aqui, ditador, manda seu exército lutar pela democracia lá na Itália, lá na Alemanha. E aí o Brasil ajudou no sufocamento dos regimes totalitários nazi-fascistas. E aí, vê bem, o nosso exército vai voltar para o Brasil, comemorando a democracia, comemorando a derrubada do nazifascismo, mas o nosso exército vai voltar para se submeter a um governante ditatorial. Então não havia mais clima para Vargas. A cúpula das Forças Armadas começa a pressionar Vargas. E aí Vargas tem que sair do governo. Tá? E Vargas, pressentindo que isso estava prestes a acontecer, o que foi que ele fez? Deu uma de democrático em 45, convocou eleições presidenciais para o final daquele ano, permitiu que os partidos políticos que ele havia extinto pudessem voltar, fez promessa de criar uma nova Assembleia Constituinte para substituir aquela Constituição autoritária de 37, a polaca, e enquanto isso, o povo saiu às ruas pedindo que Vargas não saísse do governo. E vocês podem ver aqui no cartaz, ó, o povo com cartazes nas ruas dizendo: nós queremos Getúlio, tá? Com ou sem constituinte. Então surgiu esse movimento aí chamado de queremismo, um movimento queremista, que queria o quê, em tese? Que queria a permanência de Vargas, mas não necessariamente o Estado novista, né? Não necessariamente a ditadura. Esse movimento, em tese, queria a permanência de Vargas, mas que ele próprio fizesse a transição da ditadura para um governo constitucional. Mas aí Vargas foi pressionado a renunciar. E oficialmente Vargas renunciou, né? Mas ele não renunciou por livre e espontânea vontade, foi por pressão. Então, oficialmente foi renúncia, mas na prática o que houve foi uma deposição, tá bom? Vargas saiu em 45, houve eleição no final daquele ano, e quem foi eleito presidente para o próximo mandato foi Eurico Gaspar Dutra. Mas não esquece que Vargas voltou a governar o Brasil. Dutra governou até 51, e aí Vargas candidatou-se à presidência, voltou em 51 e governou pela segunda vez, se matando em agosto de 1954. Mas esse segundo momento de Vargas na história do Brasil, tá? São panos para outras mangas, é assunto mais para o futuro, ok? A gente agora vai praticar um pouquinho. Vamos resolver as 5 questões a respeito dessa temática que foi abordada aqui, tá? Começando com a primeira questão, que diz assim: a Revolução de 30 não foi feita por representantes de uma suposta nova classe social, a classe média ou a burguesia industrial. A classe média deu lastro à Aliança Liberal, mas era por demais heterogênea e dependente de forças agrárias para que no plano político se formulasse um programa em seu nome. Boris Fausto é o autor do livro de onde foi retirado esse texto. Boris Fausto, vale lembrar, é um especialista na era Vargas, né? Aí a questão continua aqui, ó. A Revolução de 30 representou o fim da República do Café com Leite e foi o resultado de uma série de fatores, tanto internos como externos. Dessa forma, um dos acontecimentos determinantes para se entender tal revolução foi a crise de 29, gerada pela queda da Bolsa de Nova York. Uma vez que... Então, como foi que essa queda da Bolsa de Nova York contribuiu para essa crise da política cafeeira da República Velha no Brasil? Aí a letra diz assim: tal crise não foi sentida pelos industriais brasileiros. Já está errado, né? Porque foi sentida assim. Gerou a brusca queda da venda de café no mercado internacional? Sim. E, consequentemente, o colapso da República do Café com Leite? Sim. Sabe por que essa queda da Bolsa de Valores de 29, essa crise de 29, ela afetou o Brasil? Porque o principal comprador de café do Brasil eram os Estados Unidos. E o Brasil, um ano antes dessa crise, em 28, bateu todos os recordes de produção de grãos da nossa história.
Então, se o nosso maior comprador de café não compra o nosso café, e se tem uma oferta muito grande de café, por conta do recorde de produção, então houve uma oferta muito grande daquele produto no Brasil. E aí Vargas, né, depois, para poder salvar a economia cafeeira, mandou destruir os estoques, queimar o estoque, para diminuir a oferta do café e fazer com que o preço voltasse a subir. Tá? Então, a queda da Bolsa de Nova York gerou uma brusca queda da venda do nosso café, sim. E se o Brasil não consegue vender mais o seu café, os cafeicultores que dependiam disso, tá, enfraqueceram. E nessa fraqueza dessa república oligárquica, a elite gaúcha, que se sentia excluída, né, do comando da política nacional por São Paulo e Minas, aproveita essa brecha e aí Getúlio Vargas se apropria do poder. Essa crise, letra C, gerou um alto desemprego no país, fato que fortaleceu movimentos comunistas, anarquistas e trabalhistas. Possibilitou a união entre tenentes e coronéis do exército com o intuito de derrubar a elite paulista do poder? Não, né? Os tenentes, sim, se juntaram a Vargas, mas o alto oficialato, né, não estava dentro desse movimento tenentista. E outra coisa, a tomada do poder não foi feita só pelos tenentes e coronéis, tá? Foi feita numa associação entre a elite civil, política e segmentos aí das Forças Armadas, fundamentalmente os tenentes, que eram militares de média baixa patente, tá? Possibilitou a Getúlio Vargas uma aliança com os cafeicultores paulistas, visando a tomada do poder? Não. Getúlio Vargas derrubou esses cafeicultores paulistas do poder, ok? Segundo quesito. O período entre 30 e 45, esse período corresponde exatamente aos 15 anos da era Vargas. Foi marcado pela atuação de Getúlio Vargas, que, alternando períodos democráticos e ditatoriais, exerceu o cargo de presidente da República durante 15 anos. No período conhecido como Estado Novo, de 37 a 45, Vargas colocou em prática uma ditadura que se... Então vamos ver características da ditadura varguista. Que se aproximou em vários sentidos dos pressupostos fascistas em voga na Itália. Então o que foi que Vargas fez aqui na ditadura dele que se aproximava com o fascismo italiano? Letra A. Ele se alinhou com as forças do eixo? Não. O eixo na Segunda Guerra Mundial era formado pelo Japão, pela Alemanha e pela Itália. Ele se aliou aos aliados, tá bom? Letra B. Legalização de todos os partidos? Não. Eu já falei para vocês que durante o Estado Novo, Vargas suspendeu os partidos políticos. Centralidade do poder na figura dele? Sim. Utilização de uma polícia política? Sim. De uma vigilância, de uma perseguição aos opositores? Beleza. Letra C. É o que aproxima Vargas, em certo sentido, do fascismo italiano. Legalização das organizações dos trabalhadores como os sindicatos? Tolerância com as greves do Estado Novo? Não. Fim dos direitos trabalhistas? Não. Vargas criou leis trabalhistas e não acabou com as mesmas. Terceira questão. No nível político, a Frente Única Gaúcha, reunindo libertadores e republicanos em torno da candidatura de Vargas, é uma composição de velhos oligarcas da política estadual e alguns jovens que surgem no interior das agremiações partidárias. Os quadros jovens que iriam preparar a Revolução de 30 e arrastar os antigos nomes para a conspiração não estavam ligados a setores industriais, fosse por suas origens, fosse por influência do meio cultural em que viviam. Getúlio Vargas era filho do general Manuel do Nascimento Vargas, combatente da Guerra do Paraguai, estancieiro e chefe republicano de São Borja. Tá? Então, para o autor, os quadros jovens que participaram da Revolução de 30 correspondiam ao elemento de como era essa juventude que apoiou Vargas na tomada do poder em 30. Essa juventude era a continuidade de certos aspectos da política oligárquica. Sim, é o que se disse aí, quando diz aqui, ó. Alguns jovens surgem no interior das agremiações. Os quadros jovens iriam preparar a Revolução de 30 e arrastar os antigos nomes. Não estavam ligados a setores industriais, esses jovens. Fosse por suas origens, fosse por influência do meio cultural. Getúlio Vargas era filho de um militar, que era um fazendeiro e chefe do republicanismo lá no Rio Grande do Sul. Então esses jovens, que eram também filhos de estancieiros, filhos de militares, eram de certa forma continuidade
de certos aspectos da política anterior, da política da República Velha, com certeza. Esses jovens romperam completamente com a ordem política dominante? Não, porque eles tinham ligação. Seus pais eram daquela ordem política aristocrática da República Velha. Eles eram representantes dos setores industriais? O próprio texto diz que não. Manutenção completa dos interesses cafeeiros? Não, porque Vargas não representa a continuidade exata da República Cafeeira. Algumas coisas permanecem, outras não. Modernização política? Não, porque eles eram herdeiros daquela mesma elite oligárquica cafeeira, tá bom? Quarta questão. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1º de maio de 43, unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil e foi um marco por inserir, de forma definitiva, os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas, tendo sido instituída como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. O contexto histórico que produziu lá na era Vargas a CLT e o contexto histórico de hoje, do seu dia, dos nossos dias, tá? E o contexto histórico das atuais discussões sobre modificações na legislação original diferenciam-se. Então você tem que procurar aí, respectivamente, nessa questão, qual foi, primeiramente, o cenário do Brasil quando Vargas criou a CLT e qual é o cenário do Brasil hoje com relação ao mundo do trabalho. Então vê, letra A, na era Vargas, a gente tem estruturas sociais, sociedade predominantemente racista, tá? E hoje, extinção de comportamentos de discriminação racial. Tá falso, porque hoje tem discriminação racial. Letra B, lá na época de Vargas, políticas de inclusão social, combate à pobreza como política de Estado. Hoje, política de inclusão rejeitada pelos sindicatos. Não. Hoje, existem muitas mobilizações em favor da inclusão. Letra C, quanto a diretrizes da política externa, na era Vargas, definição nazifascista nas relações com a Europa. Beleza. Hoje, isolamento das comunidades e das instituições pan-americanas? Não. Hoje a gente não se isola, né? Letra D. Com relação a contextos econômicos, lá na era Vargas, expansão da industrialização e do mercado de trabalho, tá? Sim. Hoje, recessão econômica? Sim. E avanço do desemprego? Com certeza, tá? Hoje. Letra D. Resposta verdadeira. Com relação a partidos políticos na era Vargas, pluripartidarismo? Não. Hoje, bipartidarismo? Não. Bipartidarismo existiu no Brasil durante a ditadura militar até 79, tá? Então não pode ser a letra E, tá? E por fim, a última questão, que diz assim: na passagem dos anos 20 para a década seguinte, a política de valorização de café no Brasil, essa política de valorização do café no Brasil foi criada em 1906, lá no comecinho da República Velha, num tal convênio de Taubaté, tá? Em que o governo brasileiro se propunha a usar dinheiro público para comprar o café que os cafeicultores não conseguissem vender. O governo pagaria um ótimo preço aos cafeicultores pelo café deles, afinal de contas o dinheiro era público, e esse café o governo estocava para fazer controle de estoque. E para tentar forçar a baixa do preço do café, o governo deixava o estoque preso, e quando o café começasse a desaparecer nas prateleiras das mercearias, o governo iria liberar o estoque paulatinamente para manter sempre o preço em alta do café, já que o café faltando no mercado haveria o aumento da demanda e, logicamente, o preço do café subiria. Tá? Então, essa política de valorização do preço do café, que começou no convênio de Taubaté, ela perdurou durante vários momentos ao longo da República Velha. Então, na passagem dos anos 20, né, e aí anos 20 para 30, a gente vai ter em 29 a crise do capitalismo, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, como foi que essa valorização da política do café influenciou aí a economia cafeeira? Tá? Aí a letra C. Impediu o avanço da produção de cacau, algodão e borracha devido à concentração de recursos econômicos no Nordeste? Não, porque o café, o forte do café não era a região Nordeste, era a região Sudeste, né? Letra B.
Facilitou o deslocamento de capitais do setor industrial para o agrário, que aproveitava a estabilidade dos mercados externos? Não. Nessa transição dos anos 20 para 30, a gente não tinha uma estabilidade do mercado externo, né? Principalmente no cenário da crise. Letra C. Agravou a crise econômica devido ao alto volume de café estocado? Sim, sem dúvida. Porque quando o governo comprava o café dos cafeicultores, eles se sentiam incentivados a produzirem mais. Então, a cada ano que se passava, o governo tinha que comprar mais e mais café dos cafeicultores, que produziam cada vez mais porque sabiam que o governo era um comprador certo. Então, quando houve a crise de 29 e o nosso maior comprador de café não podia mais comprar nosso café, tinha tanto café estocado que a oferta do produto era tão grande que o preço foi lá para baixo, né? Então, agravou a crise econômica, essa política de valorização? Agravou. Devido ao alto volume de café estocado? Sim. E devido à redução significativa dos mercados estrangeiros para essa mercadoria? Sim. Letra C. Aí aqui, ó, letra D. Sustentou a hegemonia financeira do Nordeste? Não, porque a hegemonia financeira do Nordeste era o Sudeste com o café. Aliás, a hegemonia financeira do Brasil era feita pelo Sudeste com o café e não pelo Nordeste. Essa política de valorização, letra E, foi compensada pela estratégia governamental de supervalorização do câmbio? Não, era desvalorização mesmo. O que permitiu o aumento significativo das exportações do café? Não, tá? Então, letra C é a resposta. Ok, fico por aqui. Desejo para vocês um ótimo estudo. Beijo no coração. Tchau, tchau.